Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso é motivo de estarmos alegres na presença do Senhor. Amém? Se nós estamos aqui porque verdadeiramente nós somos mais que vencedoras em Cristo Jesus. Independente da situação que passamos nesse dia, eu quero dizer que você é verdadeiramente uma vencedora porque tem Cristo em sua vida, porque é Jesus que tem conduzido os seus caminhos, que tem te fortalecido. E por isso nós devemos agradecer ao Senhor. Talvez hoje você se encontre um pouco triste, desanimada, mas eu quero te dizer que Deus ele tem uma palavra. E a palavra de Deus ela nos traz cura, nos traz libertação. Faz com que a gente tenha equilíbrio emocional. Prepare-se hoje para receber do trono da graça esse alimento substancioso que vai fazer que como você, caminhar fortalecido no Senhor. Amém? Eu quero, em nome de Jesus, compartilhar a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que está no livro de Daniel. Daniel, um grande profeta, Daniel, um servo do Senhor. O Senhor descreve Daniel como um servo muito amado em Daniel 10, Fala que Daniel é um servo amado. Quer dizer, Deus, ele vai falando quem é Daniel. E aqui no capítulo 6, a partir do versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Então se apresentaram ao rei a respeito do edito real e disseram-lhe, porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei dizendo, essa palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, nós te louvamos pela beleza da sua santidade. Deus, neste momento, Pai, nós consagramos a nossa mente para receber a tua palavra. Eu coloco minha vida diante do teu altar, peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas transgressões, pelas minhas iniquidades, que o Senhor leve cativo o meu pensamento ao seu senhorio, o pensamento também das suas filhas que aqui estão, Pai, nesse momento reservado para ouvir a tua palavra. Fala conosco, Senhor. Sim, meu Pai. Nos transforma, nos liberta de emoções que têm nos aprisionado, que têm dirigido nossas vidas. Nós precisamos nessa noite ouvir a tua voz, Pai, e ser direcionado pelo teu Espírito Santo. Senhor Deus, eu te peço desde já, amarra o valente no mais profundo abismo. Tudo aquilo que se levanta contra a sua palavra caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Toma suas filhas que estão por vir, apresse os passos, Pai, em nome de Jesus, e todos aqueles que o Senhor determinou para que nessa noite ouvisse a sua palavra, eu creio que estarão aqui. Em nome de Jesus. E nós daremos a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, porque só tu és digno. E já te agradecemos, porque sabemos que grandes coisas tem feito o Senhor por nós e continuar fazendo em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Daniel, como Deus titula Daniel, homem muito amado. No capítulo 10 de Daniel, só que a referência dessa palavra é no capítulo 6, E diz que aqui um rei, ele havia assinado um edito, uma lei, para que todos aqueles que não, que adorasse outro Deus, que não fosse ele, que fizesse petições a outros deuses, fosse lançado, aleluias, na cova dos leões. E aqui me chama a atenção que havia um grupo de pessoas, homens da lei, homens poderosos, eram príncipes escolhidos, num número de 120 príncipes. E desses príncipes, aleluias, foram tirados 3 presidentes, o que estavam acima desses príncipes, com autoridade maior. E dentro desses 3 príncipes, quem estava? Daniel. Ele era constituído como um desses presidentes. Só que esses outros, eles se incomodaram, porque eles souberam que o rei, ele tinha a intenção de colocar Daniel numa posição superior
a deles, e eles se sentiram incomodados, e eles buscavam, né, incriminar Daniel em algo, mas a palavra diz que eles procuravam de todas as formas, mas Daniel, ele era um homem de caráter irrevogável. Daniel não era um homem, né, que se vendia ou que ele se deixava levar pelas coisas que estavam ao seu redor. Tanto que quando Daniel, aleluia, foi levado à Babilônia, né, ele foi levado cativo como prisioneiro, Daniel, a palavra diz que Daniel, né, ele resolveu no seu espírito não se contaminar. Então foi uma escolha de Daniel. E aqueles homens já sabiam que Daniel havia passado por vários reinados e ali Daniel continuava posicionado. A palavra diz, aleluias, que pareceu bem para Dário, o rei, constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino. Dentro desses 120, Daniel fazia parte dos 3, né, que foram constituídos como presidente. E eles ficaram muito incomodados. Eles ficaram muito incomodados, né? Porque Daniel tinha, aleluias, né, uma posição superior a deles. O que é que eles pensavam? Nós somos aqui, né, o nosso povo. Nós seguimos ao rei tanto tempo e agora chega esse estrangeiro e ocupa um lugar que deveria ser nosso. Quantos de nós, né, temos passado por essa situação como Daniel de perseguição, porque os servos do Senhor são perseguidos. Não é isso? Eu quero pedir, por favor, para fechar o áudio. Em nome de Jesus. Então, quantos de nós temos sido perseguidos, né, por pessoas que simplesmente, até muitas pessoas que olham para nós e de repente diz, você não fez nada com essa pessoa, e ela simplesmente se incomoda com a sua presença, se incomoda, aleluias, na posição que Deus te colocou. Eu quero te dizer que nessa noite, Deus ele tem uma palavra que vai trazer fortalecimento ao seu espírito, que independente daquilo que esteja, aleluias, acontecendo ao seu redor, Deus ele vai fazer com que você se mantenha firme como Daniel. Aleluias. Então, os presidentes e príncipes, versículo 4, procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do rei, mas a palavra diz, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. É o que Deus está procurando, verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando a palavra diz adorador, é você colocar Deus acima de tudo e todas as coisas. E eu estava pensando nessa palavra de adoração, o que Satanás quer roubar. Ele quer roubar a nossa alma, ele quer roubar a nossa adoração ao Senhor. Quando Lúcifer, o anjo de luz, foi lançado do céu, ele era quem regia a adoração. Ele é quem preparava todo o ambiente para que a adoração fosse feita ao Senhor. Então, o que ele invejou do Senhor? Ele quer ser adorado. E quando nós, aleluias, pecamos, quando nós saímos daquilo, né, que Deus instituiu, deixamos de cumprir os princípios espirituais, é uma coisa séria. Nós estamos adorando Satanás. Quando nós nos rebelamos contra o Senhor, quando nós desobedecemos a sua lei, nós estamos adorando Satanás. Quando nós temos um comportamento, né, que não agrada ao Senhor, que incita a sua ira, nós estamos adorando Satanás. Quanto de nós temos agido de tantas formas que até mesmo nós não sabemos? A palavra de Deus nos diz que o povo é destruído. Eu tenho falado muito sobre esse versículo, porque falta entendimento, né? É o que Deus diz, que nós precisamos buscar entendimento. E que aqui Daniel sempre ele buscava uma direção no Senhor, porque a palavra diz que em vez de Daniel parar, né, com aquela ameaça e com aquela lei, que o rei já havia selado com seu anel ali o documento, e a palavra diz que aquela lei não podia ser revogada,
né? Ali estava instituído pelos medos e persas a dinastia, né? Toda uma sequência de reis que já haviam reinando, né? Há muito tempo. Então, aquilo era instituído por eles, não poderia ser revogado essa sentença. Então, o que aqueles homens fizeram? Aqueles homens, eles, né, tramaram entre eles para buscar algo em Daniel. Mas a palavra diz que Daniel era um homem fiel e eles não achavam nada que pudesse incriminar Daniel. E o que eles pensaram? Então, estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel. Eu quero te dizer que o inimigo, aleluias, nunca vai achar ocasião para que ele possa incriminar o servo de Deus, aqueles que estão firmes no Senhor, aqueles que estão posicionados. Se você é fiel, se você tem uma vida reta com o Senhor, o inimigo ele não vai achar espaço na sua vida. Ele não vai achar brecha. Aleluias. E a palavra diz que mesmo assim eles buscavam algo, né? Não. Nós não vamos achar porque esse homem é um homem fiel, ele tem uma vida reta. Se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Aleluias. E aqui me chamou a atenção. Olha só, eles estavam procurando, né, algo que desabonasse a conduta de Daniel. Mas Daniel era um homem fiel, era um homem íntegro e era um homem justo, justificado por Deus. Quando a gente fala justo, normalmente a gente pensa que a gente está sendo bonzinho, né? Não, ser justificado por Deus era Deus, né? Era Deus que dizia: olha, esse homem é muito amado. Daniel, ele é um homem fiel, um homem íntegro, né? O meu servo. Porque Daniel, ele teve um posicionamento de não deixar se contaminar com aquilo que o mundo oferecia, com aquilo que a Babilônia oferecia. E a Babilônia significa lugar de confusão, né? As pessoas, elas são levadas pelaquilo que elas veem. Os olhos, né, elas são atraídas pelos olhos. E aí a carne deseja. Mas Daniel, o que foi que Daniel tirou do cardápio dele? A carne. Daniel resolveu mortificar a sua carne e não se alimentar com aquelas iguarias. Veja só o processo que Daniel passou. Ele foi levado cativo. A primeira coisa que Daniel fez, posicionamento. Não se alimentou, procurou jejuar. Procurou se alimentar, né, daquilo que era saudável, se alimentou, né, de legumes, de fruta, porque o corpo também precisa, mas ele se alimentava da palavra de Deus. Nós precisamos estarmos alimentados pela palavra de Deus para que no dia mau a gente possa resistir. Amém? Glória a Deus. E aqui diz que eles pensaram: bom, se esse homem, ele, né, não tem nada que desabone a sua conduta, é um homem fiel, é um homem íntegro, e além do mais ele caiu na graça do rei, porque o rei está querendo constituir ele acima de nós, colocá-lo numa posição superior, né, a nós. Então aqueles homens não aceitavam, e ali foi desencadeado um espírito de inveja, né, um sentimento de inveja, onde o espírito da inveja começou a dominar aqueles homens. E a palavra diz que quando Daniel ouviu esse edito, em vez de Daniel procurar se amedrontar, não, né? Ficar numa posição de covarde, porque medo é diferente de covardia. Mesmo você sentindo medo, você pode, né, continuar a caminhar mesmo com medo, mas o covarde, ele não sai do lugar. Ele não toma uma atitude, ele não faz nada, né? E Daniel, não quer dizer que Daniel não sentiu medo. Mas Daniel continuou posicionado, porque a palavra diz, aleluias, que Daniel, ele, né, tinha um quarto que virava para a cidade de Jerusalém. E dali, Daniel escancarava as janelas do seu quarto, aleluias, se ajoelhava e orava ao Senhor. E o que Daniel fez? Ele intensificou as orações. A palavra diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. E o que aqueles homens faziam? Aqueles homens ficavam perseguindo Daniel a todo tempo. Porque eles pensaram: aqui não tem nada que desabone a conduta dele. O que é que nós vamos usar contra Daniel? Ah, já sabemos. Vamos usar, né? Vamos procurar algo na lei do seu Deus, o que Daniel faz.
E daí, em cima disso, eles criaram uma estratégia e foram levar para o rei. Olha, rei, é o seguinte, façamos o seguinte, que o senhor, decrete uma lei que qualquer homem que venha fazer petições a deuses ou a homens que não seja o senhor rei, que ele seja lançado na cova dos leões no período de 30 dias. E essa parte do período me chamou a atenção, porque a palavra de Deus nos diz, aleluias, que como isso foi instituído, essa lei foi instituída aqui no tempo de 30 dias, um mês, 30 dias não poderia se dirigir a outro Deus e nem a homens para fazer petições, para fazer pedido, um período de 30 dias. E logo aqui também a palavra mostra que Daniel também existia um período de oração. Aleluias. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Daniel orava também há um tempo, Daniel orava 3 vezes ao dia. E como se combate algo espiritual? Também com atitudes espirituais. Daniel se posiciona, intensifica as suas orações e busca no Senhor. Aleluias. Ele busca no Senhor uma saída. Talvez você tenha orado muito. Talvez as suas orações, para você diga assim, meu Deus, quanto tempo eu tenho orado, apresentado diante do Senhor uma petição e hoje, até hoje eu não ouvi resposta. Eu quero te dizer que, aleluias, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Assim diz o Senhor. A palavra de Deus nos diz em Eclesiastes, que é um tempo determinado para todas as coisas. E qual é esse tempo? A gente diz assim, é o tempo de Deus. Mas sempre quando eu falo no tempo de Deus, eu venho a pensar que como é que Deus age? Deus age quando nós estamos prontos. E na realidade, isso não depende de Deus, porque Deus ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Deus quer que nós sejamos maduros na fé, que você entenda que Deus ele já fez aquilo que ele tinha para fazer, porque ele entregou o seu filho, toda a sentença de morte, todo escrito de dívida foi ali rasgado na cruz do Calvário, e a palavra diz que ele já nos abençoou. Quando nós temos um problema, seja lá de enfermidade, ou de ordem financeira, ou de ordem familiar, sentimental, você tem que crer que Deus ele já fez, ele já entrou nessa situação, mas é o seu posicionamento que vai trazer, aleluia, a glória de Deus para a terra. É isso que Deus diz. Quando ele diz que nós devemos pedir e que ele vai nos dar, é você trazer a glória de Deus para a terra. É você fazer, aleluia, que seja materializado aquilo que já aconteceu no céu aqui na terra. E isso depende tão somente de um posicionamento. Daniel, em primeiro lugar, ele se ajoelhava. Ele se submetia ao tratamento do Senhor. Ele dizia, Pai, aqui, eis-me aqui. Eu estou sentindo medo, eu estou sofrendo. Claro, quem não ficaria amedrontado sabendo que a morte estava o esperando e que aquilo que o rei, aleluia, determinasse se cumpriria, que ninguém poderia ir de encontro, aquilo que o rei determinou. E para acabar de completar a situação, para o cenário tornar mais terrível, ainda existia essa lei daqueles que governavam, que quando o rei selava o seu anel em um documento, aquela lei não podia ser revogada. E ali, aqueles homens viram que Daniel continuava orando ao seu Deus. E eles chegam até o rei, aleluias, e eles falam assim, então respondeu ao rei dizendo-lhe, Daniel é que filho dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinasse ainda 3 vezes, que assinaste ainda 3 vezes por dia faz a sua oração. Eles colocam Daniel contra o rei. Ele faz com que o rei entenda que Daniel estava desobedecendo aquilo que o rei, havia instituído. Mas aquela lei não foi o rei que instituiu. Foram aqueles homens, aleluias, que criaram, que tramaram,
E o que é trama? É algo que te leva a seguir o engano. Eles fizeram tramas. Eles procuraram algo que pudesse incriminar Daniel. Mas o que havia para incriminar Daniel? Porque Daniel orava? Porque Daniel glorificava a Deus? Porque ele falava com o Senhor? E a cada vez mais Daniel intensificava as suas orações. Veja como o posicionamento de Daniel foi sempre diferente. Quando ele foi levado cativo à Babilônia, ali que ele foi preso, ele foi, tomar posse das armas espirituais, ele foi jejuar e orar. E ele decidiu não se contaminar. Não, eu não vou viver, aleluias, pelo aquilo que eu estou crendo. Eu não vou olhar por esse cenário destruído, por essa confusão que está acontecendo nesse lugar. Não, eu não vou me vender, não. Eu sei que eu tenho crido. Eu sou um príncipe, aleluias, porque Daniel verdadeiramente ele era um príncipe, filho do rei. E Daniel não perdeu a sua identidade, aleluias, mesmo ali naquele lugar. Tanto que Deus o exaltou de tal maneira que de escravo, que de cativo, ali, naquela condição daqueles homens, dos babilônicos, Daniel foi levado a uma condição superior. Ele foi de governador até chegar presidente. E os reinos, os reinados foram passando, O reinado babilônico, o reinado medo e o reinado persa. E Daniel sempre estava ali. Entrava rei, saía rei, eles morriam e Daniel continuava reinando. É o incrível que Daniel era sempre que tomava as decisões, porque o rei reconhecia, aleluias, que havia sobre Daniel um espírito excelente. Eu quero te dizer que o inferno tem que reconhecer que há um espírito excelente sobre aqueles que servem o Deus vivo. Mesmo aqueles homens sendo incrédulos. Quero te dizer que Deus ele vai te colocar em um lugar totalmente improvável, porque Deus trabalha com situações improváveis. Deus quer levar o crente, aquele que crê, no lugar onde as pessoas não são convertidas para ouvir a palavra de Deus. Então, o comportamento de Daniel, aleluias, era um grande testemunho. É o que Deus tem buscado. Que nós sejamos imitadores dele, do Senhor, porque se ele nos fez imagem e semelhança. E o incrível é que o inimigo quer que nós venhamos nos prostrarmos a ele. Lembra quando esses homens que faziam parte já da equipe de Daniel, servos também, aqueles homens que decidiram também não se contaminar, que jejuaram junto com Daniel, que também foram levados cativos, Ananias, Azarias e Misael, esses eram os verdadeiros nomes dele, porque quando eles chegaram na Babilônia, eles procuraram logo trocar o nome, porque Satanás quer te descaracterizar, ele quer que você perca aquilo que ele perdeu, aleluia, porque para ele não tem mais jeito. Eu quero te dizer que Satanás ele é derrotado no nome do Senhor Jesus. Nós temos a característica do Senhor, nós temos o DNA no Senhor. Então aqueles homens eles não perderam as suas características, eles foram lançados também aonde? Na fornalha de fogo. Talvez a situação que você esteja passando hoje, a cada dia essa fornalha se aquece, mas eu quero te dizer que Deus ele tem um livramento. Aleluias, para aqueles que continuam posicionados. Aqueles homens tinham essa característica. Eles não se corrompiam, mesmo com medo, claro. Eles eram homens, será que eles não sentiram medo? Sim, mas eles continuaram posicionados, eles foram lançados na fornalha de fogo, mas houve livramento. E o que aconteceu com Daniel? Quando o rei descobriu que Daniel ele não estava seguindo aquele edito, a lei, não estava obedecendo a lei, aqueles homens procuraram incriminar e disse, ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado. E, a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo e até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Pense que até o rei sabia que não tinha nada na conduta de Daniel. E depois ele parou para pensar, olha só o que eu acabei de assinar, uma sentença de morte para um inocente. Porque aqueles homens primeiro tramaram, eles não disseram que era Daniel, que eles queriam prender e jogar na cova dos leões. Eles trabalharam com o ego do rei. Eles disseram, rei, durante 30 dias, se qualquer homem que fizer petições a outros deuses e a outros homens que não sejam o Senhor, nós vamos jogá-lo na cova dos leões.
E veja como o inimigo de nossas almas, ele trabalha. Ele vai procurar um momento que você esteja distraído, aleluias, para agir. E ele apresentou aquela lei, né, algo tão banal. E o rei ali, ele foi levado. Ele teve o seu ego, né? Ele teve o seu ego cheio, porque aqueles homens pensaram, com o rei eu vou trabalhar no ego dele. Veja como Satanás trama. Eu quero te dizer que Satanás, ele vem observando os seus passos, ele sabe das suas fraquezas, e ele tem ali, ele é espírito, ele não dorme. E quando temos um tempo a dedicar ao Senhor, nós achamos que é muito tempo e queremos fazer de qualquer jeito, mas o inimigo das nossas almas, ele já habitou no céu. Ele é quem preparava a adoração para o Senhor. Ele conhece o mundo espiritual e você tem se distraído, olhando ao seu redor, se distraído com as coisas que o mundo tem oferecido, se contaminado, continuando no pecado e se afastando de Deus. E Satanás tem roubado a adoração, a sua adoração. Em nome de Jesus, a adoração de Deus, o lugar, ele não pode tomar. Mas quem é o inimigo de Satanás não é Deus, porque Deus ele não tem adversário, somos nós que somos perdoados. Ele não tem mais perdão. Você sabe por que nós somos inimigos dele? Porque nós somos feito aquilo que ele não foi feito. Apesar de toda a beleza, aleluias, nós somos a imagem e semelhança do Senhor. E ele quer te descaracterizar. Quando aqueles homens foram levados à Babilônia, eles tiveram seus nomes trocados, mas ali era só o que para que aqueles homens pudessem pronunciar, porque dentro do espírito deles, aleluia, eles sabiam que ele era servo do Deus vivo, nação eleita, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus, separado para a glória de Deus. Você precisa entender quem você é no Senhor. Não deixe Satanás roubar aquilo que Deus fez de você. Ele te fez príncipe. Daniel entendia, aleluias, que ele era um príncipe, que ele era filho do Senhor, que ele tinha herança do Senhor. E você precisa entender quem você é no Senhor. E eu estava buscando o significado da palavra cova, onde aqueles homens queriam lançar Daniel. Uma escavação profunda feita na terra. Satanás, ele quer enterrar os seus sonhos. Ele só veio para roubar, para matar e para destruir. Ele quer fazer com que sua família seja destruída. Veja quando Daniel foi levado cativo à Babilônia, a primeira coisa que foi feita com Daniel foi tornado eunuco. Foi tirado o direito dele de constituir uma família, de ter filhos. E o diabo não quer que você gere, porque o sonho de Deus é que a gente procrie, que a gente habite a terra. O Senhor não disse isso? Que nós deveríamos procriar? Não foi isso que ele disse? Habitar a terra. Veja só como acontecia naqueles tempos, que as famílias eram em maior número. Só de Jacó vieram as tribos, 12 tribos. Imagine, a promessa que Deus fez a Abraão, que através dele viriam muitas nações, que ele iria povoar a terra, e foi se cumprido. Então Satanás, ele quer impedir que você viva as promessas de Deus. Quando aqueles homens enxergaram que o rei, queria colocar Daniel numa situação superior, eles tramaram, eles procuraram levar Daniel para a cova dos leões. E Daniel ele foi jogado na cova dos leões, nesse lugar profundo cavado na terra, lugar que serve para enterrar mortos. As covas não são feitas assim, covas para colocar os corpos que já não têm vida, aleluias. Mas diferente, Daniel estava vivo, estava muito vivo, porque em Daniel habitava um espírito excelente. E qual é esse espírito excelente? O Espírito Santo. Daniel, um servo de Deus, ele tinha um Espírito Santo. Aleluias. E quem é um leão? O leão é um grande animal, um felino, feroz, devorador de presas, de presas mais sensíveis, carnívoro. Imagine que quando um homem, fosse lançado naquela cova, só ali ele ia ser destroçado.
em apenas alguns segundos. Veja como Satanás ele trama, né? Em nome de Jesus. E Daniel foi constituído na posição de presidente, uma posição de autoridade. Ele ocupava essa posição superior. Eu quero te dizer que hoje Deus ele te coloca em uma posição superior. Não interessa que o inimigo esteja tramando, aleluias. O que vai fazer o diferencial na sua vida é o seu posicionamento. Você precisa tomar a posição de guerreiro. Eu já tenho falado isso para vocês. Não se ora deitado, nem sentado. Se ora, quando você entra no campo de batalha, você tem que estar posicionado para lutar. E veja como começa a guerra quando nós começamos a orar, porque a oração é você falar com Deus, é você orar, fazer petições a Deus, ter uma conversa com o Senhor e colocar a palavra em ação, em movimento, ter uma ação, andar em direção daquilo que você almeja obter, trazer aquilo que Deus já fez no mundo espiritual para aqui na terra. E Daniel orava 3 vezes, intensificou a oração. Daniel, né? Ele tinha esse espírito de excelência. E quantos de nós ainda dizemos que amamos Deus, adoramos Deus, mas não temos nem o seu espírito? Quantas pessoas dizem, eu tenho o Senhor Jesus, e não tem o espírito? Qual é a marca da salvação? A marca para nossas almas serem salvas é o Espírito Santo, é o selo que nos garante. Então, muitos estão brincando, aleluias, né? Estão brincando com Deus. A palavra de Deus diz que com Deus, né? De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então, tudo aquilo que você tem plantado, você vai colher. O que Daniel colheu, aleluias, ele sempre colhia bênção. Ele passava por processos de lutas, por adversidade. Mas a palavra diz que Daniel estava numa condição superior. E quando você está posicionado, quando você coloca Deus à frente da sua batalha, quando você ora e você coloca a palavra em ação, quando você resolve não ser levado pelos seus desejos da sua carne, que você se posiciona, você vence, porque a palavra de Deus nos diz, aleluia, né? Que nós devemos nos submeter ao Senhor, em primeiro lugar, nos humilharmos, estarmos numa posição de submissão a Deus, aceitar aquilo que Deus institui, aquilo que Deus nos ordena, aleluias. E aí, nós, né, nos submetemos a Deus, nós vamos conseguir resistir ao diabo, e assim ele vai fugir de nós. Mas nós precisamos primeiro ter esse papel de submissão, para que a gente possa resistir ao diabo, para que no dia mau a gente não peque. Hoje eu passei por um dia que não foi bom. Ontem eu estava tão alegre, tão glorificando, e eu fiquei sobrecarregada. E ali o inimigo da minha alma, das nossas almas, ele foi usando coisinhas que ele sabe que me tira do sério. E eu estava consciente, como estou consciente, mas a nossa natureza é uma natureza miserável, pecadora. Mas nós podemos escolher o tempo inteiro. E tinha um momento que eu queria falar algo, eu até me irritava, mas o Senhor diz, ireis, mas não pequeis. Né? Não consume o fato. Não quer dizer que você não vai ter um sentimento de ira, né? Em nome de Jesus. Mas a gente, né, não pode se deixar levar pelo pecado. E quando você pecar, em nome de Jesus, seja humilde para pedir perdão a Deus, porque Deus ele não resiste a um coração aquebrantado, né? Em nome de Jesus. E aqui, aleluias, como Daniel, nós devemos aprender. Em primeiro lugar, aleluias, que a justiça de Deus, ela não falha. Ela vem no momento certo. Daniel, ele foi lançado na cova dos leões. Até o rei, aleluia, jejuou por Daniel, porque a palavra diz que até o pôr do sol, o rei procurava uma forma de salvar Daniel, mas como ele havia selado o anel, ele não tinha como dar uma ordem e dizer, não, eu não posso voltar com a minha palavra. E o rei ali, né? Ele não comeu, não bebeu até aquele momento. Aleluias. E aqueles homens juntos foram ao rei e disseram, sabe, ó rei, fiel dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça pode mudar. E Daniel foi lançado na cova dos leões. Eu quero te dizer que aquilo que você tem orado, pedido a Deus, Senhor, não deixa acontecer. Eu quero te dizer que Deus, ele vai fazer o contrário.
Ele vai deixar com que você entre na cova dos leões. Ele vai deixar com que você entre na fornalha. Mas sabe, só para o nome dele poder ser engrandecido, glorificado, através da sua luta, e isso ficar como testemunho para que outras pessoas saibam que maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo, e que agindo Deus, nada nem ninguém pode impedir. O seu posicionamento vai trazer a vitória, vai trazer o agir de Deus, a interferência do Senhor. Quando aquele rei chegou ali naquela cova, aquele rei diz: Daniel, se o rei que você serve pôde te livrar dessa cova. E ali Daniel responde: ó rei, vive eternamente. Imagine, um homem que tinha sido lançado na cova dos leões, como é que ele trata o rei com reverência. Daniel nunca deixou de cumprir os princípios espirituais instituídos. Ele estava ali se submetendo e dizendo: ó, o Deus que eu sirvo, ele não me livrou da cova dos leões, mas ele enviou um anjo que fechou a boca dos leões. Que rei é esse? Que Deus é esse que faz até essa fera, né? Essa fera, o leão jejuar. Deus tapou a boca dos leões. E os leões ali não fizeram nenhum dano a Daniel. E o rei ficou muito feliz, porque na realidade o rei, ele foi levado, né, no momento de... pelos seus sentimentos, eu digo, porque aqueles homens tramaram. É assim que Satanás faz. Ele vai no momento, ele mexe nas suas emoções. E ali ele, o quê? Encheram o ego do rei. Ah, rei, não, que nenhum homem faça nenhuma petição a nenhum Deus que não seja, né, e que não seja o rei, que nenhuma petição que não seja ao Senhor. E o rei ali se ensoberbeceu, e quando o rei viu que era uma coisa tão pequena, o rei se arrependeu. Mas Deus permitiu, não livrou Daniel, mas para que o nome dele fosse glorificado. E aquelas pessoas, aquele rei, teve temor pelo Deus vivo. E o que aconteceram com aqueles inimigos de Daniel? O inimigo do Senhor, quero te dizer que o inimigo, aleluias, do servo de Deus é inimigo do Senhor. Eles foram lançados na cova de leões. E a palavra diz que eles nem mesmo chegaram ao fundo. E os leões devoraram eles. Em nome de Jesus, eu quero te dizer que Deus, ele já tem um escape. Ele já tem um livramento para aquilo que você está passando. Mas ele vai permitir que você entre nessa cova para que as mãos dele venham, ó, te salvar. Eu creio nesse Deus poderoso. Quando eu orei ao Senhor, eu falei: Senhor, não me deixa ir para esse hospital. Foi justamente o lugar que Deus me enviou. Ele me enviou para aquele lugar e eu disse: Senhor, não, eu estou falando enviou porque eu entendi que era um envio do Senhor. Que o propósito de Deus é maior do que os meus sentimentos, do que a minha vontade. E eu quero ser dirigida o tempo inteiro, mesmo que a minha carne não queira, que as minhas emoções entrem em desequilíbrio. Eu tenho um Espírito Santo. E um momento, o Espírito Santo, ele vai ajustar nossas emoções. E hoje Deus, ele vai ajustar suas emoções, para que você seja guiado pelo Espírito Santo. E eu disse: Senhor, eu não queria vir para cá, mas eis-me aqui. Eu estou embaixo desse envio. E eu sei que aqui há planos superiores. Como Deus instituiu Daniel na Babilônia. E Daniel foi passando. A dinastia, né? Uma sucessão de soberanos iriam reinando. E Daniel ali prevalecia. É isso que Daniel vai fazer com você. Deus, ele fez com que eu passasse pelo vale da sombra da morte muitas vezes. E eu fiquei pensando: Senhor, que autoridade no nome de Jesus o Senhor delegou na minha vida. Eu sou um ser humano miserável, pequena, e eu pude provar de tantos livramentos do Senhor. É isso que Deus quer derramar sobre a sua vida. Ele quer que você entenda que você é mais que vencedor com Cristo. Estando em Cristo, obedecendo, seguindo os princípios espirituais, posicionando, não deixando levar pelo pecado, pela sua carne. Em nome de Jesus. E no Salmo 45, no versículo 7, diz assim: amas a justiça e abominas a impiedade, e por isso o eterno teu Deus escolheste, ele escolheu a você, dentre todos os teus companheiros, aleluias, e ungiu-te com óleo de alegria. Eu quero te dizer que Deus, ele te separou. Talvez você não entenda essa palavra, mas eu quero te dizer que Deus escolheu você nesse cenário caótico.
Eu não sei se é na sua casa, se é na sua saúde que você tem vivido esse cenário caótico, se é na sua vida sentimental, mas Deus escolheu você. Em nome de Jesus, Ele te ungiu, Ele te separou, Ele te deu autoridade sobre essa situação e você precisa se posicionar em nome de Jesus para dizer ao inferno que Ele perdeu. Em nome de Jesus, que você sabe que você é no Senhor, que você é uma princesa, que você tem autoridade. Em nome de Jesus, porque Deus te ungiu. Aleluias, glória a Deus. E Neemias 8:10 diz, aleluias, que não se entristeça, porque a alegria do Senhor te fortalecerá. Deus, Ele tem hoje força para derramar sobre a sua vida, para que você possa resistir o dia mal. Em nome de Jesus. Quando Deus te separa e Ele te unge, e Ele derrama esse óleo de alegria, Ele te fortalece. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Deus se alegra quando você obedece. Aleluias. O que Deus quer é que a gente o obedeça, independente daquilo que a gente esteja vivendo, independente dos nossos sentimentos, independente do medo. Ele quer que você ande, que você obedeça, que você escute aquilo que Ele tem te ordenado. É uma ordem, não é um pedido. Somos nós que fazemos, aleluias, petições ao Senhor. Mas é Deus que dá ordem, porque Ele é soberano. Ele é dono de nossas vidas. Ele comprou, né? A partir do momento que Satanás teve autoridade sobre a vida do homem, mas Deus, Ele enviou Jesus. E o sangue do Senhor foi vertido naquela cruz. E ninguém pode anular o que Deus fez. Ele entregou o seu único filho, aquilo que é de mais precioso para Ele, para morrer por nós, por uma raça miserável pecadora. Mas hoje você tem uma escolha. Você pode se posicionar como Daniel, está em posição de autoridade, em nome de Jesus. E o que é que Satanás quer roubar de nós? Ele quer roubar a nossa alegria. Você já viu que quando nós estamos passando por problema, você se entristece, fica abatido, e ali Satanás traz a confusão nas suas emoções e você não consegue raciocinar, né? Você é levado por qualquer coisa, você se irrita. O diabo, ele trabalha com essas tramas, foi o que ele fez. Ele tramou contra Daniel. Ele viu o que é que Daniel fazia. Bom, se ele ora o tempo inteiro, eu vou criar uma lei que não possa orar, em nome de Jesus. Mas Daniel não havia feito nada de errado. Daniel orava, ele glorificava a Deus. E quando Daniel se apresentou ao rei, ele disse, ó rei, não foi achado nenhuma acusação sobre mim, porque verdadeiramente Daniel não fez nada de errado. Ele orava, ele buscava um caminho no Senhor. Mesmo ele sentindo medo, ele continuava buscando no Senhor. Talvez você ache que esteja demorando, né? Para que Deus venha fazer com que essa situação venha cair por terra na sua vida. Não, depende do posicionamento. Você viu que quando eu iniciei a palavra, eu estava falando sobre tempo. Aqueles homens estipularam 30 dias, né? Que eram as petições, que não podia fazer petições. E Daniel ali também estipulou um tempo. Ele orou 3 vezes ao dia. Naquilo que você gasta mais tempo, você vai ter sucesso. Você vai ter êxito. Então procure se alimentar da palavra de Deus. Busque estar alimentado para que no dia mal você possa resistir. Aleluias. E em primeiro lugar, em 1 Pedro 5,6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo ele te exalte. A palavra diz no seu tempo. Aí você diz assim, no tempo de Deus. No tempo que Deus instituiu, porque Deus sabe qual é o tempo da nossa maturidade. E tem coisas que você ainda não está preparado. É por isso, aleluia, que é necessário você passar por um processo. Deus, ele não vai te livrar, não. Em nome de Jesus, ele vai te lançar lá. Ele não vai impedir que você não entre nessa cova, nem que você entre na fornalha. Mas ele vai enviar o anjo. Quem era esse anjo? Era Jesus, o próprio Jesus. Ele mesmo foi lá. Existem situações de guerra que o próprio Senhor vai guerrear por você. Tome posição e você vai ver Deus agindo na sua vida. Aleluias, né?
Quando a palavra nos diz que nós devemos nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor, fala que é uma mão forte. E quando você está embaixo, significa que essa mão forte, essa mão poderosa está te guardando, aleluia, está te cobrindo e nenhum mal chegará à sua casa, chegará à sua tenda, chegará à sua família, chegará às suas finanças, em nome de Jesus. Nada pode te tocar quando as mãos poderosas do Todo-Poderoso está sobre você. Então fique embaixo, se humilhe sobre a potente mão do Senhor, que Ele vai estar te guardando. Aleluias, glória a Deus. Deus, Ele vai permitir que você entre nessa cova, mas não para que você seja enterrado, mas que você possa glorificar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Como Daniel falou, ó Rei, vive para sempre. Eu quero te dizer que o Rei dos Reis, o Senhor Jesus, Ele vive para sempre, Ele vive eternamente e Ele quer que você reine com Ele. E basta tão somente hoje um posicionamento, uma escolha, e como Daniel se posicionou, em nome de Jesus, em buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E tudo que Daniel precisava foi acrescentado. E como Deus é um Deus de surpresa, Deus constituiu Daniel novamente em uma condição superior ainda que ele estava. Deus hoje ele te coloca em uma condição superior, em uma condição de autoridade. Basta tão somente, em nome de Jesus, que você esteja posicionado. Entregue os seus caminhos ao Senhor e o mais ele fará, confia nele. Você precisa hoje tomar uma decisão e entregar a sua vida ao Salvador. Amém? Que Deus abençoe, que continue ministrando os seus corações com essa palavra e que aqueles que ainda não entregaram a vida a Jesus, que tome hoje uma decisão, que faça uma oração para que o mundo espiritual, para que ecoe nos 4 cantos do mundo, para eles, para o inimigo das nossas almas saberem que você pertence ao Senhor, para que essa mão esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. É o que Deus tem, proteção sobre nós. E o que nós aprendemos com essa oração? Que nós devemos, em nome de Jesus, não nos deixarmos abater pela situação, pelo cenário caótico que o diabo mostra pra gente, né? Você vê que quando nós estamos passando por situações difíceis, você chora, você fica com medo, você fica desequilibrado e aí você não age. Mas o que é que Deus está dizendo? Ó, se anime. Eu tenho um óleo novo para derramar sobre a sua cabeça. Eu tenho uma alegria, eu quero que você desperte, porque o diabo ele quer roubar a sua alegria. Então, em nome de Jesus, não existe alegria fora do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Entregue sua vida ao Senhor hoje, você que ainda não fez essa aliança, que não fez esse compromisso com o Senhor, porque Deus ele tem coisas superiores para que você possa viver. E que através da sua vida, a sua família, a sua casa seja alcançada com cura, com libertação e com a promessa maior de salvação, de reinar com Cristo. Amém? Vamos orar essa palavra em nome de Jesus. Pai, nós glorificamos o teu santo nome. Te agradecemos, Pai, porque só o Senhor é Deus, aleluias. Porque verdadeiramente o Senhor tem cuidado de nós. Que a sua mão potente, a sua mão forte esteja sobre nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Continua nos ministrando, tirando todo abatimento da nossa alma, toda tristeza, aquilo que Satanás tem roubado, Deus, em nome de Jesus de nós. Oh, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor derrame esse óleo de alegria, que retire essas vestes de tristeza, Pai. Que faça nova todas as coisas em nossas vidas. Que haja, meu Pai, vigor, e assim como o Senhor alimentou ali, aleluias, Elias com aquele alimento, meu Pai, do céu, aquele pão, aquela água que fez com que ele continuasse caminhando e que toda a depressão fosse lançar-se por terra. Reanima hoje o teu povo, Pai, em nome de Jesus, e glorifica o teu santo nome. Senhor Deus, eu também te peço por cada pedido que foi colocado diante do teu altar, pessoas que precisam de cura, de libertação, pessoas que precisam, Pai, em nome de Jesus, ser visitado hoje pelo poder de vida, em nome de Jesus. Repreende todo espírito de morte, fecha essa cova, Pai, em nome de Jesus, fecha agora, glorifica o teu santo nome, o mesmo Espírito que vivificou a Jesus Cristo, vivifique essas pessoas, que o Senhor leve também o consolo, Pai, aqueles que já perderam seus entes queridos, aqueles que estão desesperados, clamando, oh meu Deus, derrama do trono da graça as águas curadoras, águas, Pai, em nome de Jesus, que traz o refrigério à alma, anima teu povo,
que eles estejam posicionados para vencer como Daniel, vai estar numa condição de autoridade. O Senhor diz na tua palavra que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés, em nome de Jesus, e na autoridade do nome de Jesus nós denunciamos e declaramos a falência do inferno, em nome de Jesus, que o seu nome seja engrandecido e glorificado, que as suas filhas sejam visitadas com alegria, que elas sejam fortalecidas e que o seu nome seja engrandecido nessa noite e glorificado. Nós, Pai, entregamos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, toda a exaltação, porque só Tu és digno, e Te agradecemos por essa noite, por essa palavra maravilhosa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glorifica